quero desafiar você nessa noite, junto comigo, colocar aí a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta marcha, e nós vamos acelerar em cima do texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10 apenas. Somente 2 versículos. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9 e 10. Vamos falar junto comigo? O tema do nosso sermão: 3 progressos. Vamos tentar de novo. 3 progressos no crescimento da igreja. Mais uma vez, 3 progressos no crescimento da igreja. Muito bem. O apóstolo Paulo escreve essa carta aos irmãos de Tessalônica e ele começa dizendo, no seu contexto, de que a igreja de Tessalônica era uma igreja. Sim. 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10. Então, no contexto do capítulo 1 até o versículo 8, nós não vamos ler, mas somente 9 e 10, o apóstolo Paulo, ele relata de que a igreja de Tessalônica é a maior igreja exemplar. Por quê? Porque essa igreja, embora não muito grande, uma igreja que vivenciava, respirava, transbordava a pessoa de Cristo, sendo exemplo para os irmãos de Tessalônica, Acaia e todas as regiões. E não tem como nós não nos encontrarmos nessa noite diante da palavra de Deus, dos nossos irmãos, comemorando um aniversário de 37 anos, e olhar esse texto com muita clareza, com muita alegria, porque de fato essa igreja é exemplar para nós. E nós então detectamos aqui, pelo menos, vamos comentar isso hoje, 3 progressos que faziam com que essa igreja, ela tinha um crescimento para Deus, com Deus. E talvez você esteja se perguntando, quais são esses 3 crescimentos? Quais são esses 3 progressos? Quais são esses 3 estágios que a igreja de Tessalônica vivenciava, transbordava para nós? O texto, então, na qual podemos aprender essas 3 lições, está substanciado no versículo 9 e 10, que diz assim, acompanhe a leitura, 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Versículo 10. E para guardardes dos céus o seu Filho, não só aguardar Jesus, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. O primeiro progresso de uma igreja que cresce
não só de tamanho, mas de qualidade. Embora vivemos num mundo que hoje os blogueiros na internet, no YouTube, muitos falsos mestres, cada um tem uma igreja, e eu fico só avaliando e observando se vivem essas lições. Na mais época de pandemia, apareceu tanta igreja por aí, seitas também, mas é uma igreja que ela tem o primeiro progresso muito claro no texto, está vazando no texto, pregação do Evangelho, porque o que a gente vê hoje tem pregação de tudo, né? É rodízio, é à la carte, você encontra de tudo nos seios de muitas igrejas. Então uma igreja, ela só sobrevive se ela realmente pregar o Evangelho. Lembra quando Jesus, conversando com Pedro, disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja? Pedro, pedrinha menor. Jesus é a pedra principal, a pedra angular, a pedra de esquina, aonde realmente uma igreja verdadeira que prega o Evangelho perdurará, durará eternamente. O texto é muito claro, porque diz: no tocante a nós proclama. Era uma igreja que falava com todas as letras: nós pregamos Cristo e Cristo crucificado, e ponto final. Doa quem doer, e queira ou não. Os versículos anteriores ao contexto, por exemplo, como o versículo 6, imitadores nossos. Versículo 7, modelo para todos os crentes. Versículo 8, repercutiu a palavra. São palavras muito nobres, muito nobres. E obrigado, viu, Tiago, pela palavra aqui, introdutória, pelo louvor, mostrando que quem é o dono da igreja é o Supremo Pastor Jesus Cristo. Eu participei dos 37 aniversários da igreja, vou fazer 45 mês que vem. E estou aqui com vocês, vai completar 24 anos como pastor. E eu me vejo numa posição muito delicada, porque muitos querem ser o dono da igreja, e nós não somos absolutamente nada. E se a igreja não tiver a pregação do Evangelho, ela fechará as suas portas. O versículo continua, 9. Que repercussão teve o nosso ingresso no nosso meio? É interessante que às vezes você está conversando com alguém e você fala assim: ô irmão, nós estamos juntos. Ou às vezes, como diz o versículo 9 no início, no tocante a nós. Já se pegou falando assim? Você poderia ter dito o quê? Não, porque eu, né? Mas você pega e fala assim: nós. Paulo está falando quem é esse nós. Não só eles, não só pessoas da igreja da Acaia, Macedônia e tantas outras igrejas, mas era algo contagiante, algo esplendor, e que deixa para nós o segundo progresso do crescimento da igreja. Qual é o primeiro progresso? Pregação. Segundo progresso, conversão.
Interessante que na pregação é eu e você que devemos arregaçar as mangas e falar, testemunhar, vivenciar. Mas quando fala sobre conversão, agora é com Deus. Olha a dependência aqui. Lembra da igreja em Atos, capítulo 2? Uma igreja que tinha oração, comunhão, meditação, né? O ensino era muito forte. Mas a palavra de Deus diz lá no início da igreja, com o Pedrão, né? De que quem dava o crescimento era quem? O Senhor. Implanta, tu rega, tu aduba e por aí vai. Tira os matinhos, né? Eu não tenho poder de fazer nenhuma flor ou um matinho crescer. Quanto menos ou mais fazer uma igreja crescer. Então quem dará a conversão é o Senhor. Nessa noite de celebração desse aniversário, há também a avaliação. Eu tenho pregado o Evangelho, através da minha vida tenho visto conversão. E em último lugar, o terceiro progresso de uma igreja que cresce em maturidade cristã está no versículo 10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos e que nos livrou da ira. Pastor, mas o versículo 10 não tem nada a ver com o terceiro progresso. Eu vou falar do terceiro progresso. Santificação. Não estou enxergando santificação nesse versículo mesmo. O versículo está transbordando santificação. Então, é como se fosse uma escada. Em primeiro lugar, a igreja, para ela ter um grande progresso, biblicamente falando, ela precisa demonstrar pregação só da cruz. Segundo, ela precisa ter conversão vindo da cruz. E terceiro, a santificação pela cruz. Alguma dúvida? Se não há dúvidas, diga. E nós estamos então caminhando na vida cristã, olhando para a igreja de Tessalônica, que é o exemplo clássico e máximo do período neotestamentário, em que nos confrontam de que a nossa igreja só cresce com essa maturidade cristã, e porventura com números, se ela de fato e de verdade tiver pregação, conversão e santificação. A intimidade com o Senhor, somente para aqueles que o temem, não é para qualquer um. Como tem sido a minha vida de leitura, de devocional, de oração, de abandonar pecados, de ouvir exortações, de louvor a Deus, de ser visitado ou visitar, jejuar, ser confrontado e também exortar outros, enfim. A nossa igreja pós-moderna, no mundo em que nós vivemos hoje, tem sido preparada para a volta de Cristo. Individualismo, secularismo, tantos outros ismos que eu poderia citar. Muitos, com essa pandemia e não poder congregar, se esfriaram, outros acordaram, mas mesmo que tudo isso
isso não tivesse acontecendo. Olha só o que tem acontecido desde a origem do mal, Satanás. Isaías 14:12. Satanás se rebela, ele não quer mais ouvir a pregação da cruz. Estão comigo? E aí depois ele também não quer mais conversão de almas. E ele também não quer mais santificação de crentes. Inimigo número 1 nosso. E Satanás não vai contratar, arrebanhar. Satanás não vai recrutar pessoas mortas. Ele vai recrutar crentes. Você que está olhando para mim. E esse texto que nós vimos aqui, pregação, conversão e santificação, é o que ele quer tirar do seio da igreja. E eu vou contar uma história para cada um desses 3 itens aqui de progresso, e nós vamos encerrar dizendo realmente isso é verdade. Uma igreja que busca a pregação tem um exemplo aqui. Concorda que uma igreja, para ela pregar o evangelho de verdade, ela precisa ser unida. União. Eu quero pregar isso, não, mas eu quero pregar isso, não, mas eu acho que tem que ser assim. E vai pregando no achômetro. E divide igreja. Porque eu não vou na igreja, porque fulano olhou assim para mim, porque fulano não me cumprimentou, porque não cantou o corinho que eu queria, e o negócio vai. A famosa fofoca santa. Não, é porque o irmão está orando, porque está acontecendo com fulano, porque eu vi ele entrando não sei aonde, estava com não sei quem no muro, escuro, e por aí vai. Irmãos, a nossa guerra, a nossa luta, não é contra crentes, nem pessoas. A nossa guerra é contra o diabo, quem está escondido, quem está por trás. Você não aprendeu nada, não sabe guerrear se você ficar vivendo nesse lenga-lenga, e a igreja vai morrer. Então, quando nós pensamos em pregação, vem à nossa mente união, falar a mesma língua, e não adulterar a palavra de Deus, pregar outras coisas, modismos, gostos e costumes. E o texto que nós temos como exemplo aqui é Pedro, justo pastor Pedro, na qual Jesus disse para ele: você me ama, Pedro, você me ama, você me ama, Pedro, cuida do teu irmão. Só que aí Jesus fala, tomando a ceia com os seus discípulos: olha, eu vou morrer. O que Pedro faz? Não vai morrer não, se for matar você, vai ter que matar eu primeiro. E ele se enche, não é? Jesus olha para o primeiro pastor, mas dá uma lapada. Sai daqui, Satanás. Peraí, pastor que ia começar a igreja depois que Jesus subir, e Jesus chama ele de capeta. Exatamente. Porque Jesus foi do que está por, do que está escondido. Satanás realmente está querendo arrebanhar crentes? Sim ou não? Sim. Um exemplo como esse. Eu sou um dos que está na mira, assim como você. Porque não quer ter união. A mesma pregação. Porque o diabo estava lá. Vai, Pedro, fala o que eu quero falar. Não deixa Jesus morrer na cruz, porque se ele morrer, a casa vai cair para mim. E foi dito e feito. Ele foi na ladainha do inimigo, mas Jesus combateu o bom combate. Ele ficou falando para Pedro: ô Pedro, poxa vida, né? Você falou isso, Pedro. Já foi. Satanás, dá licença. Segundo exemplo, pensando no terceiro progresso da igreja, que é conversão. Uma igreja, se ela não tiver conversão, não tem como ter santificação. Como é que você quer que os irmãos dêem exemplo de vida cristã se nem se converteu ainda?
E a conversão está relacionado à humilhação, à rendição, contrição. Satanás era muito orgulhoso e ainda é. Uma igreja que tem orgulho, ela não está nem um pouquinho preocupada em salvar. Ela não está nem um pouquinho preocupada em conversão. Porque para nós evangelizarmos alguém, vai exigir de mim e de você, acredite se você quiser, uma vida de muita humildade. Exemplo: Deus envia um profeta chamado Ezequiel, o nome do meu pai. Isso está lá em Ezequiel 28, depois você lê. E Deus chega para Ezequiel e fala assim: você vai chegar para o rei chamado Tiro, que se dizia com todo o seu orgulho, com toda a sua arrogância, que não queria ter essa humilhação, essa rendição. Fala para ele que eu vou acabar com a raça dele. Isso do capítulo 28, do versículo 1 até o 10. E é exatamente isso. Veio o inimigo e acabou com um tiro. O tiro realmente foi pela culatra. E aí, do versículo 11 até o final do capítulo, lê quando você chegar em casa, Ezequiel 28, mostra o que estava escondido por trás. Ezequiel aprendeu a lição, como igreja. Vai brincar com o inimigo com vara curta. Há aqueles que apanharam e foram embora sem a roupa de fogo. Então, para queremos ter pessoas com conversão, meu irmão, se humilha. E para encerrar, que o nosso tempo já foi 9 minutos, a santificação vai exigir de nós oração. O crente que não ora, ele tem a vida mais suja do que pau de galinha. Pode ter certeza disso. Um exemplo que nós temos, a palavra de Deus fala lá em Atos 16, de uma mulher que era adivinhadora. Dava muito lucro para o seu senhor, ela era uma escrava. E um dia ela viu os discípulos passando, o apóstolo Paulo e tal, e ela disse: esses homens servem o Deus vivo. Uau! Ela falou a verdade, ela revelou aquilo que realmente eles eram. O apóstolo Paulo chegou para aquela mulher, não perguntou nome, endereço, nada. A minha luta não é contra o meu irmão. Mulher sofrida, escravizada, usada por Satanás. O apóstolo Paulo só olhou para ela e disse: sai agora. Pronto. Então, se o irmão está tratando você, se você às vezes está com temperamento azedo, se os relacionamentos, se programações, gente, vamos parar de olhar para pessoas. Olhe por trás. O inimigo está fazendo com que o irmão fale daquela forma, age daquela forma, pense daquela forma, assim como nós. Mas nós não podemos lutar no exército de Satanás, porque ele quer crentes. Ele quer crentes. E a luta, a guerra, nos mantém alertas, vigilantes. Por isso Jesus disse: orar sem cessar. Humilhar sob a poderosa mão de Deus, humilhação e oração. E por último, união. Se não tiver amor, não tem valor. E o amor, para ter valor, tem que ter união. Por isso que o versículo 10 fala assim de santificação, porque diz assim: é para aguardardes do céu o seu Filho Jesus, que pode ser agora, hoje. Maranata, vem logo o Senhor Jesus. E quando nós estamos prontos para a volta de Cristo, isso faz com que a gente tenha uma vida de oração. Simples.
de santificação e de união. Que tudo que nós ouvimos aqui, o louvor, a honra, a majestade, a glória, seja dada ao dono da igreja. Porque se nós não ouvirmos isso, se nós nos perdermos, não colocamos em prática. Creio que a melhor forma de comemorar o aniversário da igreja é em guerra, é em luta, severa, pesada, como você nunca lutou antes, contra você mesmo. O texto que o Tiago leu em Lamentações fala: irmão, você quer ficar lamentando da vida cristã, ficar chutando pedrinha por aí, reclamando? Lamente à vontade, mas do seu próprio pecado, não do outro. Isso é igreja, é olhar e mudar, é ter uma vida de oração, de submissão ou a humilhação e união. Oremos. Senhor, obrigado por esse tempo tão pequeno, mas suficiente para nós entendermos a Tua verdade. Obrigado por podermos celebrar, comemorar com grande alegria, com grande verdade, de que o Senhor olhou para nós um dia e o seu olhar nos transformou e houve, ó Deus, em nós a contrição, humilhação, houve em nós a união e a oração por meio de Jesus Cristo. Que possamos celebrar anos até a sua volta, com a pregação, com a conversão e com a santificação que exalta o Senhor. Tenha misericórdia de nós e nos ajude a combater o bom combate, como o apóstolo Paulo, somente pela tua misericórdia. Obrigado a Deus pelos irmãos que nos visitam de outras igrejas, amigos, e que juntos, num só clamor, num só louvor, num só time, numa só guerra, possamos dizer juntos amém. Amém.